Se você estava achando que teu relacionamento com a sua namorada era difícil, e se você achava que seu namorado era complicado, pode acreditar, tem gente que está numa situação bem pior. E esse é o caso de Batman Mulher Gato, volume 2. Eu já trouxe para vocês aqui o volume 1, já tem um bom tempo, né? E finalmente consegui o volume 2, mas só agora consegui fazer a leitura. E aqui nós vamos ver, bom, exatamente isso. A dificuldade da relação entre Bruce Wayne e, bom, Selina Kyle. E agora nós temos também a complicada mistura por causa da entrada do Coringa e da Fantasma na história. Mas eu já vou contar tudinho pra vocês depois do seu like. Isso aí, deixa o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, que isso ajuda muito aqui o canal. E se inscreva aqui, ativando o sininho de notificação para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo para vocês assistirem. Então, bora pro bate-vídeo? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. E no vídeo de hoje é dia de Batman Mulher Gato volume 2. Esse aqui que já, bom, é a continuação, né, da história. E nós vamos nos aprofundar um pouco mais no relacionamento entre Bruce Wayne e Selina Kyle e suas muitas dificuldades. Tá, por que dificuldades? Bom, a gente sabe o que aconteceu na história do Bruce Wayne, da perda dos pais dele, de como isso foi traumático, de como ele se fechou para o mundo, de certo modo, como ele começou a se tornar ou planejar, né, a ser o vigilante que nós conhecemos, o Batman. Mas aqui nós vamos ver um pouquinho mais da vida da Selina Kyle. Bom, essa Selina Kyle aqui, só para constar, ela não é a Selina Kyle canônica, tá? Mas como assim? Não é. Esse aqui é um universo à parte. Essa é uma história à parte mesmo. Ela não tem ligação com o universo principal. Tudo bem que no universo principal a Mulher Gato e o Batman têm um relacionamento e ele é extremamente complicado. Sim, é. Mas aqui é um universo à parte e nós vamos conhecer durante um bom período como foi esses encontros e desencontros do Bruce com a Selina, das quebras de confiança, a dificuldade do Batman. Isso é mostrado até em outros quadrinhos. Ele tem uma certa dificuldade de entender os sentimentos das pessoas. Pelo menos assim, aquela coisa mais da relação entre ele e uma outra pessoa. Vamos colocar aqui um leve spoiler, né? Ela aqui, já que a história ela tem sempre como foco o Natal, o período principal da história, ela sempre se reflete essa fase dele com ela nesses períodos do ano. E tem uma parte em que eles já estão mais velhos, né? Tipo, bem mais velhos mesmo. E o Batman diz que ela pode roubar um certo diamante, uma pedra, sei lá, que ele havia comprado usando empresas de fachada, e ela poderia ir lá simplesmente pegar e roubar. Bom, já que era deles mesmo, então não era um roubo. E ela fica extremamente chateada com ele falando isso. Ele fazer isso. Então, mesmo depois de tantos anos juntos, ele ainda tem esse problema de compreendê-la bem, entendê-la bem. Apesar dele ser um cara extremamente inteligente, tipo, muito inteligente mesmo. Mas ainda assim, ele ama ela. Ele demonstra de todas as formas que ele pode, né? Apesar dessas limitações, demonstra esse amor por ela. Ela ama ele? Sim, ama. Mas é muito mais difícil dela simplesmente pegar e se desarraigar
de todos os traumas dela também, de tudo que ela passou, até da amizade esquisita que ela tem com o Coringa. Isso mesmo. Ela tem uma amizade com o Coringa. E tipo, não é tipo beirando para um relacionamento amoroso, não. Pelo menos aqui dá a se entender que eles são só amigos mesmo. E de certo modo, ele funciona quase como um terapeuta para ela em determinados momentos. Tá, mas onde é que entra fantasma nessa história? Bom, lá no primeiro volume, a sinopse era que o filho da fantasma, Andrea Belmont, havia sido sequestrado e ela pediu a ajuda do Batman e, consequentemente, para a Mulher Gato. Só que a Andrea, pelo menos assim, a meu ver, ela ficou um pouquinho jogada na história, porque a história ela pega mais de uma linha do tempo. Ela tem a linha do tempo em que a Selina Kyle já é mais velha, tipo, bem mais velha mesmo, já é idosa. A gente pega o período em que ela ainda tá com o Batman, eles estão ali na sua seus 30 e poucos, 40 anos, né? Eles não são tão jovenzinhos, mas também não são tão velhos, né? E ao mesmo tempo nós temos o passado dela sendo contado, a relação dela com a filha, que sim, se vocês notaram aqui na capa, né? Essa aqui é a Batwoman Helena Wayne. E se você assistir a Birds of Prey, o nome é Helena Wayne, pelo menos Kyle era o sobrenome dela na série. Vocês vão fazer a ligação, né? E sim, nos quadrinhos existia uma Helena Wayne, sim, uma personagem chamada Caçadora. A Caçadora, pelo menos a primeira, era a Helena Wayne, não a que a gente conhece comumente. E a história vai se desenrolando, vai se desenvolvendo. A Andrea, ela tem um certo papel ali e o Coringa está ligado a ela também. Só que essa é a parte que a gente está meio no mistério, porque ela ainda não encontrou o filho dela. Dá em se entender até que ele supostamente morreu. Não sei exatamente se ele morreu ou não. A gente vai descobrir só no volume 3. Que bom, já tem aqui, finalmente. Felizmente, né? Porque ficar esperando deve ser um saco. Mas tudo vai se desenrolando. Vai tendo um desenvolvimento bem cadenciado. A personagem ela é bem complexa. Ela, assim como o próprio Batman, né, ela tem muitos traumas, muitas dificuldades. Ela realmente tenta se encaixar ali naquele padrão que o Batman assim, gostaria que ela estivesse. Mas ele sabe que ela não segue as mesmas regras que ele, as mesmas leis. E ainda assim ele a ama e tenta ajudá-la a se ajustar. Mas ela tem essa grande dificuldade de se desprender do passado também. Porque o Bruce ele se encaminhou para o vigilantismo. Ela se encaminhou para os atos de, ladruagem, de roubo. E é o que ela continua fazendo. Apesar dela ter uma vida boa. Pelo menos depois que ela realmente se casa com Batman, tem uma vida com ele, a vida dela se estabiliza um pouquinho, mas não tanto, né? E o emocional dela não foi trabalhado, por exemplo, com a terapia. Ela não procura ajuda de um terapeuta. Na verdade, nem ela nem o Bruce. O Bruce ainda teve uma ajuda aqui, outra ali. Durante a história não mostra isso. O Tom King ele não chega a mostrar isso. E é curioso, porque dadas as circunstâncias, tudo que ela passou, ela precisaria de ajuda. Assim como quase todos os personagens de Gotham. E tanto que ela chega a
para não dizer que ela não chegou a receber uma certa ajuda durante uma fase da história que ela ainda era jovem. Isso até acontece em algumas histórias, ela acaba indo parar no Arkham. Acho que, se não me engano, nas histórias mais antigas do Batman isso acontece. E acredito que tentam ajudá-la, mas né, obviamente não conseguem. E tudo vai se encaminhando para uma cena em que é assim, é no mínimo curiosa, porque ela é bem impactante e tem tudo a ver com a mitologia do próprio Batman. Eu não vou dizer o que é, tá? Pra não te dar spoiler. Já contei bastante coisa da história. Mas, assim, a trama, ela é complexa, sim. Você fica um pouco perdido em alguns momentos. Mas, ao mesmo tempo, é uma história muito boa. Muito densa. Ela é realmente uma história bem dramática. Não tem tantas cenas de ação, assim. Quando tem, são bem feitas, na verdade. São bem feitas. E é bem legal ver assim, trajes clássicos aparecendo. É tipo bem divertido mesmo. E a própria atitude da Selina, né, o modo como ela age, cara, é bem legal. Você vê que ela, Selina Kyle tá ali na personagem. O Tom King ele conseguiu manter a essência dela ali, o jeito de falar, ficou bem maneiro mesmo. E sinceramente, se você não conhecia Batman Mulher Gato, é bom conhecer, porque vale muito a pena, cara. É um dos quadrinhos que eu fiquei curioso para ler, né, do seu Black Label. Tem alguns outros que me chamaram a atenção, mas eu ainda não consegui, não adquiri. E, cara, vale a pena. Vale a pena você conhecer, pelo menos nesse universo alternativo, como seria a relação de Bruce Wayne e Selina Kyle. Então é isso, galera. Lembrando aqui que ainda vou trazer o volume 3 para vocês muito em breve, provavelmente nesse mês ainda, tá? E se você não conhecia o selo Black Label e quer começar por ele de alguma forma, essa é uma das minhas recomendações. Você pode começar por aí. Ah, mas não precisa ler nada antes. Não, não precisa ler nada antes. Fica tranquilo, pode ir lendo. Tem muitos personagens que aparecem. Tem alguns, mas não são tantos assim. Dá para você acompanhar tranquilo. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo de Batman aqui. Deixe o seu like, que isso ajuda muito o nosso canal. Comente aí se vocês já leram algum quadrinho do seu Black Label. Bota aí, falem algumas indicações. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, que eles precisam ver um pouquinho mais sobre Batman. Então, muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!